Vamos falar de coisa boa, começando 2026 com o pé direito? Nesse vídeo aqui, eu vou te trazer 10 ações que estão muito baratas de acordo com o indicador preço sobre valor patrimonial, que é um indicador muito importante. Eu vou te explicar o porquê. Salve, salve, investidor, como é que você está? Eu não sei se você sabe, mas o pai da análise fundamentalista, da análise de ações, é o Benjamin Graham, que é o mentor do Warren Buffett. Antes da obra e de todo o trabalho do Benjamin Graham, o mercado financeiro era muito especulação, beirava o esoterismo, essa coisa assim, muito maluca, sem fundamento científico. Mas após ele, a coisa mudou. E ele prezava muito por alta margem de segurança. Altíssima. Margem de segurança é usada em tudo. Tudo. Na engenharia, principalmente. Por exemplo cotidiano. Se eu tiver que ir a uma consulta médica, está marcada para o meio-dia, eu vou chegar na hora ou eu vou, ir com antecedência por conta da margem de segurança? É isso. Esse é o espaço ali para errar. É o espaço que nos dá segurança a partir do nosso erro de previsão. Simples assim. E por que isso é importante? Porque esse indicador, preço sobre valor patrimonial, ele te dá essa margem de segurança. Porque o que é esse indicador, para resumir? Ele é o seguinte: vamos supor que uma determinada empresa tem valor de R$ 10 na bolsa de valores. Então, para eu comprar uma parte dessa empresa lá na bolsa, eu pago 10. Beleza. Só que lá no balanço patrimonial, lá na contabilidade da empresa, quando você pega os ativos e subtrai todos os passivos, o que sobra, que é de fato o dinheiro dos sócios, o que sobra na verdade é R$ 15. Caramba! Então eu pago 10, só que o patrimônio dos sócios lá na contabilidade é 15? Sim. Então significa que se eu extinguir a empresa, se eu liquidar tudo, né? Fechar a empresa, além dos 10 que eu paguei para comprar, eu vou ganhar mais 5, é um lucro garantido? Teoricamente sim. Esses R$ 5 aí é a margem de segurança. É legal que nesse livro aqui, que eu vou fazer uma review lá na comunidade, as regras básicas de Warren Buffett, o autor ele pega as cartas antigas do Warren Buffett, não quando ele fundou a Berkshire Hathaway como holding financeira, mas a época que ele tinha uma sociedade de investimento. E é muito legal ver a juventude do Buffett nas cartas. E ele trazia e ainda trouxe recentemente o seguinte: com pequenas quantias de dinheiro, o método do Graham funciona muito bem. Agora, com quantias altas de grana, não dá. Eu preciso focar muito em qualidade e não só pegar essa alta margem de segurança analisando o balanço patrimonial. Fiz todo esse contexto aqui para você entender o porquê desse indicador. E a gente pode ir para o nosso ranking. E começando aqui, da décima menos barata até a mais barata de acordo com esse indicador, a gente começa com a EZTEC. E detalhe, no nosso ranking tem empresas com pelo menos 25% de desconto em relação ao patrimônio líquido. Ou seja, indicador preço sobre valor patrimonial de 0,75. Isso porque no título eu coloquei que são empresas com alto desconto. Porque se eu pegar 0,80, 0,90, 0,95, o desconto não está tão grande. Então a margem de segurança que eu coloquei aqui é 25%. Além de tudo, somente empresas que dão lucro. Porque é muito fácil encontrar uma empresa com um indicador desse bem baixo que dá prejuízo. Aí é fácil, mas eu não quero empresa que dá prejuízo. Olha só então a EZTEC, uma empresa do setor imobiliário. Ela tem esse indicador. Aqui no Investidor 10, basta eu clicar em contábil e aí eu vou ver que no histórico, empresa sempre dá lucro. Olha só, desde 2009, aqui que é o histórico que a gente possui, lucro de 85 milhões, chegou a cair bastante em 2018, mas veja, ainda assim maior que 2009, saltou para 452, caiu. O lucro é cíclico, isso se reflete num desconto maior ali nesse indicador, mas sempre lucro. Então esse temor, esse medo de dar prejuízo não tem aqui, pelo menos não de acordo com esse histórico. Ah, o histórico não garante que no futuro vai dar lucro. Não garante, mas a probabilidade é maior de continuar dando lucro quando você tem um histórico de lucro. Se você tem um histórico de prejuízos, a probabilidade maior é de continuar dando prejuízo. É assim que funciona. Garantia nunca vai existir. A margem de segurança em si, ela não é uma garantia 100%, porque eventualmente a empresa pode piorar, começar a dar prejuízo, e aí o patrimônio líquido pode ir se deteriorando. Por isso que você precisa colocar as fichas ao seu favor, fazendo o quê? Comprando empresa só com lucro. Veja, preço justo do Graham, aqui no Investidor 10, 28 e 24, porque esse indicador PVP é considerado nessa fórmula, upside 105%. Significa que vai subir tudo isso? Não, não significa. A melhor margem de segurança está aqui, nesses 25% de desconto. Além de tudo, a EZTEC é uma empresa considerada small cap, vale menos do que 4 bilhões de reais na bolsa de valores, está no novo mercado da B3, 100% de tag along, tem uma liquidez que não é muito alta, mas típico de small cap,
quase 30 milhões por dia, e um alto free float, dificultando o fechamento de capital. Luan, o que seria um alto free float? Que são as ações em negociação na Bolsa de Valores. Acima de 25% já é um alto free float, 40% então nem se fala. Legal de ver aqui também esse gráfico de lucro e cotação, o lucro aqui em verde subindo e a cotação andando de lado, né? Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação, até porque talvez o seu método não se baseie apenas nesse indicador, mas é legal da gente identificar ações baratas nesse sentido. A nona ação da lista, PetroRecôncavo. Já ouviu falar dessa empresa? Indicador preço sobre valor patrimonial de 0,73. Olha só, a ação custa 11,32 na bolsa nesse momento. Só que o valor patrimonial da ação é R$ 15. Então isso aqui é o valor de avaliação do patrimônio líquido, R$ 15. Só que você paga na bolsa 11,32. Tá aqui a margem de segurança que eu falei no começo desse vídeo. Além de tudo, pelo indicador preço-lucro a empresa é barata também, mas note o seguinte, esse desconto que aparece não é à toa, porque senão seria muito fácil. No geral, esse desconto vem de duas questões. Ou porque a empresa é cíclica, né? Os lucros oscilam muito, mas dá lucro, ou porque o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, quanto de lucro a empresa consegue extrair a partir desse patrimônio líquido, e esse é o indicador de patrimônio líquido, né? P sobre VP, se esse retorno for baixo ou abaixo da média, o mercado também penaliza na Bolsa de Valores. Mas isso é um bom sinal eventualmente, porque afinal de contas, em algum momento o mercado ele fecha esse gap, né? Ele fecha para 1. Em algum momento isso acontece. Mas são empresas que você precisa eventualmente pensar em vendas no futuro, porque não é aquele tipo de companhia que você consegue consistentemente, na maior parte dessas empresas, construir riqueza. Você consegue ganhar muito dinheiro em 2, 3, até 5 anos, e depois, eventualmente, se o preço ultrapassar esse indicador, você tem que começar a repensar se não vale a pena pelo menos reduzir a posição. É isso que fazia o Benjamin Graham, um portfólio bem diversificado, inclusive. Então, olha só aqui, o indicador ROIC dessa empresa, 9%. Abaixo de 12%, a gente já começa a entender que o ROIC, o retorno, é baixo. E o ROI, em 13%, está perto da média. A média global das empresas da Bolsa de Valores fica em 12%. Então aqui até que não está ruim. Mas veja que não são empresas que vão ter ROI de 15, 20, 30%. Aí você está querendo demais já. E no contábil aqui, a empresa teve aqui um prejuízo, mas foi pontual. E assim, ela vem dando lucro, com endividamento controlado. Então é uma empresa que dá lucro. Mas essa aqui não tem um histórico tão longo quanto a EZTEC. Por isso, olhando para histórico, a EZTEC seria mais segura nesse sentido. Mas aqui o desconto é um pouco maior. Oitava ação, Ferbasa, essa aqui a gente tem um histórico mais longo, PVP de 0,72, outra empresa cíclica, ali com PetroRecôncavo, petróleo. Aqui a gente está falando de mineração. Então olha só, vou clicar aqui no contábil e lucro, um histórico de lucro com muita consistência, teve um boom aqui, né? Mas sempre lucro, isso é bacana. Então a empresa é boa quando o lucro sempre aparece no balanço. A empresa é excepcional quando o lucro é crescente e consistente. Então você tem as empresas de alta qualidade, e aí você vai pagar mais caro por isso, para construção de riqueza, com muito patrimônio ao longo do tempo, até uma postura mais passiva no seu portfólio, essas empresas são preferíveis. E essas aqui que são mais cíclicas ou não possuem tanta qualidade, mas são boas, aí você precisa ter uma gestão mais ativa no que toca até o giro do portfólio. A empresa conseguiu entregar um retorno muito bom, mas janela de tempo você sabe como é que é, depende do momento que você comprou, no momento que eventualmente você vendeu. Se você não comprou num bom momento, esse retorno não se concretizaria. ROI está baixo, que é um momento ruim do ciclo. Então é basicamente isso que a gente tem, né, em Ferbasa, daí o motivo do desconto. Trata-se aqui de outra small cap, temos aí um valor de menos de 3 bilhões de reais. Importante ressaltar que na comunidade eu soltei aqui um vídeo falando sobre o motivo de eu estar focado em microcaps no ano de 2026. Por quê? Os motivos estão aqui, mas especialmente o seguinte, o fato de que no ano de 2025 as small caps não subiram tanto. Claro, tem algumas exceções, mas assim, há mais de 5 anos as small caps vêm apanhando do CDI, de tal modo que eventualmente isso pode acabar mudando, especialmente com o juro caindo no Brasil. A próxima ação da lista se chama São Martinho, setor sucro alcooleiro, ou seja, é uma empresa de cana-de-açúcar. Então você já percebe, falou de commodity agrícola, empresa cíclica. Sim, exatamente isso. Vale 5 bilhões de reais,
é considerada também small cap, também está no novo mercado, tem bastante free float, 40%, indicador preço sobre valor patrimonial em 0,72 e clicando aqui em contábil, a gente vê que é lucro sempre, no histórico. Então, outra empresa aqui com um ótimo desconto, mas é aquilo. Vamos pegar aqui o ROI. Tá baixo, né? 7%. Tá abaixo de 12 é um ROI baixo, seja porque a empresa é cíclica, seja porque ela realmente não consegue extrair muito lucro a partir dos seus ativos. Eventualmente isso pode acontecer. E aí precisa desse desconto que é a margem de segurança. Próxima ação da lista, Banco do Brasil. E o que acontece? A empresa dá lucro. Teve queda no lucro? Teve, mas ela dá lucro. É um banco, né? Desabou o lucro, você sabe, o motivo é o agronegócio, com nível de inadimplência ainda crescente. Indicador preço sobre o patrimonial de 0,69, 30%, mais do que 30% de desconto aqui, é um alto desconto. Sendo assim, o VPA, que é o valor patrimonial, está em 31,78. Isso significa que, para a ação chegar nesse patamar, e veja aqui no histórico aqui do Banco do Brasil, isso já aconteceu, ó, 2019, 2018, 2017, 2016, quase chegou em 2023, então isso pode acontecer. A ação teria que subir, considerando o preço atual de R$ 22, 44%. Então assim, tem um upside aqui potencial só de acordo com esse indicador interessante. Ah, Luan, mas me diz uma coisa, e se a ação não subir após 2 anos? O que vai adiantar esse desconto aí? Espera, pelo menos o terceiro ano. Porque se ir para o valor patrimonial da ação no terceiro ano, valeu a pena o investimento. Se eu pegar aqui 44 dividido por 3, mais de 14%. Sem falar nos dividendos que você vai receber no período. Então, assim, 3 anos era o prazo que o Benjamin Graham usava nessas empresas. Porque se você estender demais o prazo e não ir para o alvo, nosso alvo é valor patrimonial, aí seu retorno começa a ficar mais baixo, salve se a empresa melhorar. E aqui no caso, essas empresas são muito mais cíclicas do que empresas ruins, assim, que estão passando por muita dificuldade. Então tem chance sim ainda de melhorar, o que é um sinal positivo ainda por cima. Mas aqui a gente não está falando de small cap, né? Aqui a gente está falando de uma empresa bem grande, que tem um valor de mercado de 125 bilhões de reais. Free float bem alto, 100% de tag along, está no novo mercado da B3. Próxima ação da lista também um banco, agora um banco small, pequeno, PVP de 0,65, que é o BMG. No contábil aqui, só lucro, né? Só lucro, isso é positivo. Aqui o upside potencial é bem elevado, porque se a gente tem um VPA, valor patrimonial por ação, de 7,67 e a ação custa 4,95, a gente está falando de 54, 55% de potencial. Se eu dividir por 3 anos, a gente está falando aí, deixa eu só arrumar aqui, de 18% aqui. É bacana, dá para esperar. A empresa paga muito dividendo, né? Tem outro detalhe também. Nesse tipo de empresa, se ocorrer fechamento de capital pelo controlador, isso é mais fácil de ser feito quando a empresa tem um free float menor, mas enfim, pode acontecer, ela não vai conseguir fechar capital sem pagar pelo menos o VPA, que é uma outra margem de segurança. É uma empresa de ROI muito baixo, né? Então tem um ROI aí de 8%, então ela não consegue adicionar muito valor a longo prazo, mas aqui está o seu upside nesse tipo de empresa. Banco pequeno, detém um valor de mercado de quase 3 bilhões de reais, só que seu patrimônio líquido é de mais de 4,5 bi. Então, BMG não é um super banco, mas é aquilo, lucro consistente, ROI baixo, um alto desconto sobre o patrimônio líquido. Quarta ação da lista, Metalúrgica Gerdau, que é a holding controladora da Gerdau GGBR4, que não tem todo esse desconto. PVP 0,62, um alto desconto aí, mesmo após essa alta que a gente tem aqui, um gráfico mais recente. Entregou um retorno espetacular nos últimos 10 anos, 1.256%, impressionante. Rentabilidade real, ou seja, acima da inflação, de 736% no período. Pelo preço justo do grano, seria R$16 o preço justo. E aí, o que a gente tem aqui? Um VPA de 14,62. Empresa dá lucro? Olha, teve alguns momentos de prejuízo, especialmente aqui em 2016, mas afora isso, sempre lucro. O ROI nesse momento está bem baixo, 5%, mas já esteve bem mais alto. Ciclicidade desse setor, mas no setor siderúrgico, que é a Gerdau, ela é a melhor de todas, então isso faz parte do setor, toda essa ciclicidade. Upside potencial, 62%. 62 dividido por 3, 20% ao ano em 3 anos. Olha, dá para esperar até mais, né? No caso de Gerdau, que se a gente tem 62%, dá para esperar até 4 anos, que ainda o retorno é muito bom. Por fim, começando o top 3, das mais baratas aqui, Indústrias Home, ou só Home, PVP de 0,61. Aqui é uma empresa pequena, não tão grande, longe de ser tão grande quanto o Gerdau. Setor industrial, que no Brasil está bem enfraquecido. Clicando no contábil aqui, nos últimos anos sempre lucro. Teve problema também em 2016, mas nos últimos anos aí sempre lucro.
mesmo momento difícil, continua mantendo lucro, isso é positivo. Tem baixa liquidez, pouco mais de 1 milhão por dia. Olha, pensando no sentido de que esse tipo de empresa acaba ficando fora do radar de grandes fundos, isso é bacana para o pequeno investidor, que às vezes traz bastante assimetria. O ROI está baixo, então veja, é ROI baixo, ciclo do setor. O bom é que esse desconto aí, muito próximo ali do caso da Gerdau, te dá mais de 60% de upside só até o valor patrimonial da ação, o que faz com que você possa esperar por 3 a 4 anos aí e ainda assim obter um retorno bom até o alvo, que é o valor patrimonial da ação. Na segunda colocação, a gente tem a Camil, com PVP de apenas 0,56. Realmente, um PVP muito baixo. A ação despencou, em março de 2025 estava bem descontada, fiz até um vídeo para os membros. Por falar nisso, quero te convidar a conhecer aqui a minha área de membros, que é a comunidade Formação Mirai Investing. Possui vídeos exclusivos, por exemplo, análises de empresa como Embraer e Camil, M. Dias Branco, que eu não conseguiria trazer publicamente no YouTube. Se eu fizer isso, ninguém vai assistir, poucas pessoas irão assistir, e o meu YouTube vai para o limbo, né? Então não é assim que funciona. Então eu consigo trazer aqui vídeos exclusivos, até por sugestão dos membros na minha comunidade. Você ainda tem acesso a materiais exclusivos e relatórios de análise de ações, fundos imobiliários e a minha planilha de valor intrínseco das ações, das melhores ações da bolsa. Ainda você conta com o meu curso Formação Mirai Investing completo e, para quem quer uma gestão mais passiva de portfólio, o método Dividendo Permanente, os dois de minha autoria. Então teste a minha comunidade, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Se não fizer sentido para você, você cancela e tá tudo certo. Bom, voltando aqui em Camil, esse desconto é bem elevado. Será que a empresa dá prejuízo? Vou clicar aqui em contábil e não, lucro, rapaz, lucro, né? Bem descontada mesmo. É uma empresa pequena, 2 bilhões de reais, liquidez mais baixa, mas é maior, 4 vezes mais que a liquidez da Home. Free float, aí já é mais baixo. Isso aqui, sendo sincero contigo, uma diquinha. Para mim é até positivo, porque com esse desconto todo, a chance de fechar capital, novo mercado, teria que pagar pelo menos o VPA. Qual que é o VPA aqui? 9,80. Se eu comprar a 5,50, a gente está falando de 78%. 78% dividido por 5 anos, eu consigo esperar 5 anos que eu ganho 15%. Claro, aqui eu estou fazendo uma conta de juros simples, mas não fica muito distante. Se eu ganhar 13% composto, não tem problema. Uma empresa que sempre deu lucro, o problema é a rentabilidade, é baixíssima, tá? Baixíssima. Então, é uma boa empresa no sentido de dar lucro, mas está longe de ser excelente. Só que o passado dela é muito bom, tá? Olha esse ROI de 2022. Olha esse aqui de 2020. Então ela declinou, ela piorou muito. Isso fez a cotação despencar. Setor alimentício, sempre lucro, mesmo nesse momento de dificuldade, ainda paga o seu dividendo. Então não esqueça que, mesmo que o target, que é o alvo, que é o VPA, demore a acontecer, se a empresa sempre dá lucro, ela ainda tem condição de pagar dividendo. É bom ficar de olho na dívida, então essa dívida alta dificulta, mas enquanto estiver dando lucro, né, tá tudo certo. Por fim, a primeira de todas é o Banrisul. E por quê? Por mais que tenha o mesmo PVP da Camil, tem um PL mais baixo e paga um dividend yield superior também. Além de tudo, né, o banco, tecnicamente, assim, não tem dívida, né? Ele tem o passivo dele, que são as contas, os depósitos, mas afora isso, não tem uma dívida. Eu vou clicar aqui em contábil, histórico, sempre lucro, né? Por mais que seja um banco de ROI baixo, então a longo prazo difícil de gerar valor adicionado. O ROI até melhorou um pouquinho, né? Já teve bons momentos aqui entre 17 a 19, mas no geral o ROI fica mais próximo aí de 10. O histórico de PVP do banco é justamente esse aí, né? Só que quando ele foi bem, ele chegou a 1,25, 1,14 até 2019, né? Então tem chance de chegar perto do valor patrimonial. Aqui é mais difícil do que o Banco do Brasil, talvez 0,80, mas assim, o desconto é bem alto. Mas Luan, você compraria Banrisul nos preços atuais? Olha, sinceramente, eu olharia para outras empresas dessa lista, mas ele poderia ser um candidato. O problema é que, como eu disse, você teria que ter uma carteira mais voltada para um giro pelo menos a cada 2, 3 anos, esperando o alvo, que é o VPA. Aqui o VPA é o quê? R$ 27,00. 0,56, a gente está falando de quase 80% de upside. Preço justo do Graham, R$ 43,00, aí é loucura, né? Não chega aqui, mas pelo menos chegar a 27 não seria loucura. Ou pelo menos a R$ 20 seria muito tranquilo. Mas lembrando que esse indicador tem que ter mais desconto em empresas estatais mesmo. Porque em estatal você tem o risco político, que é eventualmente uma gestão utilizar a empresa não para fins de lucro efetivamente, mas para fins políticos, cabide de emprego,
conseguir votos, esse tipo de coisa. Agora eu quero saber se você tem alguma dessas ações ou alguma delas aí está no seu radar, conta pra mim aqui. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você que foi o meu último aporte do quadro Carteira Mirai.